Olá, eu sou o Alex, eu estou aqui com o Thiago e com o Marcos. Nós somos alunos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FATEC Zona Leste. Estamos fazendo esse vídeo para a disciplina de Laboratório de Engenharia de Software. Hoje nós vamos falar para vocês sobre Git. Git é um sistema que controla as versões de código, gravando automaticamente cada alteração e propiciando a recuperação quando for preciso, em um repositório. Sim, ele é interessante porque ele facilita a integração também desse código. Integração no sentido de que a gente pode trabalhar no mesmo código numa equipe, não importa o tamanho. Então todos têm acesso à mesma versão de código. Então isso é interessante. Esse código pode ficar hospedado no servidor remoto e todo mundo acessar esse servidor e conseguir recuperar todas essas versões de código. Vale notar que já existiam outras ferramentas de versionamento de código, há muito tempo já existem outras. Algumas, como por exemplo, muito conhecidas como o SVN, CVS e outras, né? Mas a partir na década de 2000 começou a surgir ferramentas mais novas, né? E o Git está dentro dela e hoje é muito utilizado nos projetos aí, no mundo afora. Agora a gente vai mostrar a instalação do Git no sistema operacional Linux na distro do Ubuntu. A gente vale ressaltar que a gente pode usar isso em qualquer sistema operacional, por exemplo no Mac, no Linux, tanto quanto no Windows. Nós vamos mostrar a instalação hoje no Linux mesmo, mas você pode usar em qualquer um desses sistemas. Para poder instalar, você vai digitar sudo para obter privilégio de root, apt, get, install, git. E com isso você instala o Git. Não vou executar o comando porque ele já está instalado. Bem, a gente vai exemplificar agora um pouco mais e vamos criar um repositório local na nossa máquina. Para criar um repositório local na sua máquina, primeiro você cria uma pasta no local que você desejar. Vou chamar ela de projeto e dentro dela você vai iniciar o Git. Com isso ele iniciou um repositório local na sua máquina. Vamos dar um exemplo agora na criação de um arquivo, de um projeto, e modificando esse arquivo através do Git. Bom, com o nosso repositório criado, a gente vai, por exemplo, criar um arquivo. Aqui eu vou utilizar o comando toad e criar arquivos no Linux. Pode ser uma página HTML, por exemplo. Na verdade, o Git ele consegue rastrear qualquer tipo de arquivo. Se você quiser trabalhar com texto ou com arquivos HTML, JavaScript, Java, C#, não importa. Ele consegue rastrear qualquer tipo de arquivo. Então você pode trabalhar com versões não só em código, ou de repente até mesmo num texto. Mas para exemplo ficar melhor, a gente vai fazer modificações no arquivo bem simples de um HTML. Agora eu vou criar um arquivo do tipo HTML no repositório. Se eu digitar git status, ele vai me mostrar o arquivo. Vamos abrir esse arquivo aí e editar alguma coisa dentro dele. E aqui eu vou fazer alguma modificação. Vamos criar uma página aí simples HTML falando Hello World. Olá mundo. Eu vou digitar lá um. Vou salvar. Aqui está o meu arquivo. Bem, ele está vendo que a gente usou um comando aí git status. Durante esse vídeo a gente vai falar de vários comandos. A gente pode observar alguns que a gente vai falar com mais frequência.
Abre aí os comandos, Alex. Git branch, Isso, Alex. git branch, git status, git checkout, git diff, git add, git commit. Bem, esses comandos aí a gente vai falar cada um deles, né? Esses são os que a gente mais vai falar aí. Vai falar de um ou outro ou mais, mas esses são os que a gente mais vai falar. Então você viu que a gente já utilizou o git status. E o que esse git status pode mostrar pra gente? Tudo que a gente altera no repositório que está sendo rastreado no Git, esse git status aí mostra os arquivos que foram alterados ou que foram criados. Esse git status mostra o status daquele repositório, o que aconteceu naquele repositório, o que tem ali naquele repositório. Claro que ele vai mostrar tudo aquilo que foi alterado ou que foi criado, mas que ainda não foi comitado no seu repositório, ou seja, você ainda está modificando esse arquivo, né? Tá vendo aí que a gente tem um comando aí git diff? Agora há pouco a gente modificou o arquivo, né? O HTML, fez lá um olá mundo. Então, para a gente saber o que a gente modificou naquele arquivo, a gente poderia dar um git diff nele, por exemplo. Vamos fazer um pequeno ciclo dentro do nosso repositório e a gente vai, para a gente poder observar melhor esse git diff. Então, agora a gente vai usar o comando git add, que ele vai tirar o arquivo do working directory e vai colocar na index. Esse working directory e index, eles são espaços do Git. Então, o seu arquivo ele começa no working directory, depois ele vai para index e depois ele vai para head. Por exemplo, a gente poderia dar um git ponto e adicionar todos os arquivos que estão rastreados lá que a gente modificou. Ou a gente poderia, por exemplo, colocar o próprio nome do arquivo. No caso, a gente vai colocar o próprio nome do arquivo, que é teste HTML. Aplicando o git status de novo, note que agora ele foi para uma outra área agora. Ele está faltando agora só ser comitado. Ou seja, agora a gente consegue comitar ele. Vamos comitar ele no nosso Git aí. Nós utilizamos o parâmetro "-m" para deixar uma mensagem. Essa mensagem aqui vai ser nosso primeiro commit. Agora a gente pode verificar a nossa alteração, né, Marcos? Aí a gente usa o git log. Tá vendo? Esse aí é o commit. A gente tem o autor aí, no caso já estava padrão já da máquina do Alex aqui. Aí tem a data, feito o commit, tem um hash em cima. Aí, se a gente quisesse exibir só algumas informações mais simples, a gente poderia dar um git log -one line. É isso, eu mostro só o commit ali, só resumido, né? Bem, vamos alterar de novo esse código aí. Vamos abrir de novo o código. Vamos trocar essa mensagem de olá mundo e vamos colocar já estou neste mundo, então. Cheguei. E vamos ver essa informação. Então agora a gente pode dar o git status. Note que ele, percebi que esse arquivo aí foi modificado, alguma coisa mudou nesse arquivo. E agora, como a gente poderia, por exemplo, ver como ele estava antes? Vamos supor que você tenha alterado aí
30 linhas de código em diversos lugares do código e você nem lembra mais onde você alterou ou não alterou. E agora? O que a gente poderia fazer aí? Agora a gente vai utilizar o gitdiff para nos ajudar. Exatamente. Então a gente pode colocar o gitdiff, o nome do arquivo. Ou se tivesse vários arquivos aí, você colocasse só gitdiff, ele ia listar a diferença de todos os arquivos. Vamos lá. Olha aí, ele mostra exatamente como estava antes. Saiu lá em vermelho o Lamone, que era o anterior, e a alteração já estou nesse mundo, em verde abaixo. Mas aí, Marcos, e se a gente falasse assim, não, legal essa mensagem, mas eu não queria 3 exclamações nela, eu queria só 2. Faremos outra alteração no arquivo. Então vamos lá, vamos alterar o arquivo e vamos ver se ele vai, o que vai acontecer no Git aí. Vamos abrir o arquivo novamente. Vamos alterar aqui. Vou colocar só uma exclamação e vou colocar mais uma mensagem. Cheguei. A única alteração que estamos fazendo aqui é tirando duas exclamações, deixando uma e acrescentando a palavra cheguei. Exatamente. Vamos ver se o Git vai ser esperto o suficiente de novo. Aí. Vamos ver aqui, ó. O arquivo não está rastreado. Agora vamos verificar a diferença. Olha só. Note que ele faz a diferença não com base naquela penúltima alteração. Ele faz com o que está lá no commit. Ou seja, como você tinha feito aquela primeira alteração. Sem fazer o commit? Exatamente. Ele vai fazer a comparação com o último arquivo comitado. Exatamente. Então você vê que ele faz a diferença em relação ao que está comitado. Não ao que se você tiver alterado 20 vezes, não importa. Ele vai se basear no que estava comitado e vai olhar o que você mudou. Eu acho que ficou legal, cara, essa alteração aí. Então a gente poderia agora adicionar esse cara, né? Agora a gente vai adicionar nosso working directory para a área de index. Nós vamos indexar o arquivo. Vamos usar o git add e o nome do arquivo. Dá um git status aí. Tá vendo que ele voltou, né? O nome do arquivo aí. E agora a gente pode comentar ele, né? Analisei para passar uma mensagem. Nosso segundo commit. Só que a gente quer passar mais uma coisa agora. Depois disso, dá um espaço, coloca menos, author, com H, né? É igual. E a gente coloca entre aspas, quem fez a alteração. Então foi o Alex, né? E também foi o Marcos. Coloca Alex e Marcos. E a gente vamos colocar um e-mail também de quem fez essa alteração. Aí a gente coloca lá dentro mesmo. Lá dentro. Dá um espaço aí, a gente abre o diamante, né? E a gente coloca aí dentro dele. Não importa. Vamos olhar o git log. Ó, tá vendo que tem aquela primeiro commit e agora tem um outro commit, tá vendo? Aí tem um autor aí, Alex e Marcos, e tem um e-mail que ele passou. É interessante, você consegue manipular e ver bem essas versões. Vamos voltar àquela lista de comandos para a gente ver outros comandos interessantes aí. Nessa relação de comandos básicos, nós já vimos o git status, o git diff, o git add e o git commit. Agora falta ver o git branch e o git checkout. Não, quando a gente está trabalhando no projeto, é interessante trabalhar separado. A
propósito, quando você tem uma branch no qual você está mexendo, mas você... Aliás, o que é uma branch, né? Explica pra gente aí, Alex, o que é uma branch. Uma branch é como se fosse um espaço separado. É como se fosse um work directory, só que separado do seu work directory atual. Exatamente. Então a gente pode... Por que a gente faria isso? Vamos supor que a gente está pegando as alterações numa branch que a gente vai chamar de master, que é a principal, e a gente não quer mexer diretamente nela, a gente quer mexer numa outra branch que é mais seguro. Porque eu posso mexer, fazer a alteração que eu precisar e depois, quando tiver certeza, eu posso jogar para essa outra branch master. Então a gente pode criar um outro espaço para a gente. A gente pode dar um nome padrão que a gente usa muito no mercado aí de work mesmo. Então, para a gente criar a branch, a gente usa esse comando aí, git branch e o nome da branch, vai ser work. Agora, se a gente der o comando git branch, a gente vai ver as branches que nós temos. Tá vendo que nós temos aí a master, que ali está mostrando que a gente está na master, e tem a work, que a gente não está. Tá vendo que tem um asterisco ali? E aí... tá vendo que outra coisa, em que momento a gente criou essa branch master? A gente deu o comando git branch master? Não, né? Não. Ele... É o default do primeiro projeto. Exatamente, o Git cria essa master aí padrão. A gente criou essa work aí, então vamos lá para a nossa work então. Para a gente ir para work, a gente digita git checkout e o nome da branch que a gente deseja entrar. Note que se a gente der git branch agora, então agora estamos na work. Dá um git status aí nessa work aí. Dá um git log. Então nós temos aí as alterações, né? Então agora vamos alterar o arquivo de novo, só que agora a gente está na work. Vamos abrir o arquivo aí na work. Dá um clear aqui para limpar. E agora a gente vai tirar o cheguei. Não quer mais o cheguei. Vamos dar um status. E mostra que o arquivo foi modificado. O git diff, a gente vê se ele modificou. A gente já faz esse comando. A gente tirou o cheguei. E agora a gente vai adicionar esse arquivo. Utilizando o git add. A gente pode também, se a gente quiser adicionar todos os arquivos que a gente modificou, vamos supor que a gente tivesse vários, a gente adicionar todos, a gente pode colocar um ponto aí. Dá enter. Dá um git status. Perceba que ele foi adicionado. Agora a gente vai dar um commit nele. Agora a gente vai ver o git log. Note que nós temos aí o commit. Vamos lá para outra branch, a master. Para ir para outra branch, a gente só utiliza o comando checkout novamente. Então, git checkout master. O que vai acontecer se a gente der o git log aí agora? Opa, cadê o commit? Então você está vendo que Ele preserva o arquivo na master, né? E eu posso modificar quantas vezes for sem alterar o que já está em produção. Principal. Exatamente. A gente quis alterar só lá na nossa work, mas só passar para a master quando a gente tiver realmente certeza do que a gente quer. Então eu acho que a alteração é bem essa mesmo, não é? Que a gente quer. Então a gente poderia passar agora para a master. O que a gente poderia fazer aí?
a gente pode fazer um merge, por que não? Então a gente vai lá para master, né? A gente está na master, vamos lá, git branch, vamos ver que branch que a gente está para ter certeza. Estamos na master, então a gente pode fazer um git merge. Lembro que ó, esse comando não estava naquela lista, mas é um comando que a gente vai usar bastante, que é o git merge, e a gente pega exatamente o work. E agora dá um git log. Aí note que agora passou para a master aquelas alterações. Interessante, não? Como a gente agora só trabalha na nossa work, vamos voltar para a nossa work. Utilizando o comando git checkout work. Legal, estamos na nossa work. O que é interessante aí? O checkout ele tem outras funcionalidades. Ele também não serve só para trocar de branch. Por exemplo, vamos alterar novamente o nosso arquivo. Vamos fazer uma alteração nele. A gente vai criar mais uma linha aí. Dentro do body. Aí nós inserimos mais uma modificação. Digitar git status. Verificar que ela foi modificada. Isso aí. Nós modificamos o arquivo, nós vamos ver como esse arquivo foi modificado no git status. Em seguida, no git if. E aí ela está apontando qual que era o anterior e qual foi a modificação feita. E agora? Eu me arrependi de ter feito essa alteração. Não queria ter feito. O que eu vou fazer? Vou lá no arquivo, vou apagar tudo na mão, vou dar Ctrl Z, sei lá, vou... E agora, o que eu vou fazer? A gente pode usar o git checkout também para isso. Então a gente pode dar um git checkout. Vamos por aqui. Faz o cambiamento da última versão com essa. É isso? Na verdade ele remove tudo aquilo que a gente tinha alterado. Ele volta para o que estava original. A gente deu o git status, nada aconteceu. É como se nada tivesse acontecido. Então, voltou o arquivo. Então mais uma funcionalidade aí do checkout. Legal. Bom, agora que a gente já fez o merge do nosso work para a nossa master, a gente pode enviar o nosso projeto para algum lugar. A gente deve enviar para um repositório. O que é esse repositório? Ele é um servidor onde vai ficar registrado todas as alterações efetivamente feitas pelo programador. Ou seja, todos os programadores do projeto eles têm acesso a esse repositório remoto, a esse servidor. E assim que eles fizerem as alterações, eles podem mandar. Porque até então,
nós estávamos fazendo essa alteração na Word que está apenas na máquina de quem está alterando. Agora, uma vez que essa alteração, tenho certeza que vai ficar assim, eu vou fazer o commit, o add, acrescento isso, vai dar na massa, e assim essa alteração tem que ir para o repositório remoto. O repositório remoto que a gente vai utilizar é o GitHub, mas nós poderíamos criar um repositório em qualquer máquina e utilizá-la como servidor. Então, como é que a gente envia um projeto do nosso repositório local para o repositório remoto, no caso o GitHub? Bom, eu estou aqui no GitHub e agora eu vou criar um repositório. Lembrando que nós estamos usando o GitHub como nosso servidor remoto para guardar nosso projeto. Então eu venho aqui criar um novo repositório e eu vou dar o nome do repositório de Project 1. Vou deixar ele como público. Vou criar o repositório. Aqui, repositório criado. Eu posso adicionar esse comando aqui, git remote add origin. Com ele eu estou colocando o endereço do meu servidor. Então eu venho aqui na pasta do meu projeto e colo o comando. Dou um Enter. E ele adicionou para mim a origem, ou seja, o meu servidor remoto. Agora eu posso dar um git push origin master, que vai enviar os meus arquivos do meu repositório local para o meu servidor remoto, no meu repositório lá no GitHub. Ele vai pedir meu usuário e senha. Esse usuário e senha é do GitHub. Antes de você usar o GitHub, você precisa criar um usuário para você poder usar. Então, vou digitar aqui. E a minha senha. Então pronto. Todos os meus arquivos que eu estava editando, por exemplo, aquele teste .html, foram para o meu repositório remoto. E é assim que a gente utiliza o Git para gerenciamento de projeto e para mandar para qualquer repositório. Bom, então é assim que a gente usa o Git. A gente cria o nosso projeto na nossa máquina, faz todas as modificações, adiciona um servidor e envia para esse servidor. E a partir daí nosso projeto vai estar disponível para todo mundo que a gente queira dar permissão. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Até mais.